29 milhões de secrets foram vazados no GitHub em 2025. Chaves de API, senhas, tokens, 29 milhões. Sabe o que é pior? Se você usa ferramentas de inteligência artificial para poder fazer os seus commits, a chance disso acontecer é muito mais alta. Isso não sou eu que estou dizendo. Um relatório da Git Guardian de 2026 fala que commits feitos com assistência da inteligência artificial têm uma taxa de vazamento de 3,2%, contra apenas 1,2% do resto do GitHub. Recentemente viralizou uma pessoa que fez um post numa plataforma social se vangloriando de ter conseguido construir um sistema que faturou mais de 200 mil reais e ainda tirou sarro da comunidade de desenvolvimento. E a comunidade não perdoa. Em apenas 2 minutos, todos os dados dos seus usuários foram vazados simplesmente porque o desenvolvedor conseguiu acesso ao histórico dos commits e os arquivos de variáveis de ambiente estavam lá. Meu Deus do céu. Neste vídeo eu vou te mostrar os piores erros de segurança que os vibe coders cometem e vou dar uma solução para cada um deles. Então, se você está construindo aí qualquer aplicação com IA, fique até o final que esse vídeo vai ser relevante para você. E para os desenvolvedores que querem ver o óbvio aqui, talvez reforçar o conhecimento, também será muito bem-vindo para poder assistir esse vídeo. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então, deixa seu like no vídeo, segue o canal, é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações, você será muito bem-vindo. Venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com você. Então, bora pro vídeo. Então, preparei uma aulinha rápida aqui para a gente poder passar esses erros aqui. Detalhe que isso aqui, o que eu estou falando, é algo que é bem básico, até para um desenvolvedor júnior. Então, você nem pode falar que o erro que esse rapaz cometeu foi algo que, o desenvolvedor é júnior. Não, nem desenvolvedor júnior comete esses tipos de erro. Mas que você aí, que é o cara que está estudando e realmente quer aprender e quer fazer, virar uma aplicação aí, colocar isso em produção, é importante esse vídeo para você. Beleza? Então, vamos lá. Segredos expostos. Primeiro erro aqui, erro básico. Chaves de API expostas no front-end. Então, uma API que identifica quem faz requisições a serviços externos. E aqui os prefixos next public e vit expõem chaves no browser do usuário. Qualquer pessoa que tenha acesso ao DevTools copia sua chave. E aí é muito importante vocês entenderem que o atacante, a primeira coisa que ele vai olhar no seu site, ele vai apertar F12 aqui e aqui ele vai dar uma geral. Ele vai olhar aqui o seu console, se você está com logs aqui, chaves expostas, às vezes a sua IA estava debugando algum problema e colocou aqui um monte de log para você copiar e depois ela não retirou isso. Ele vem aqui no network, no application, ele consegue ver os cookies, se os cookies, a seção dos seus cookies aqui não está criptografada. Então a primeira coisa que o cara olha é isso aqui é básico. Nem vou dizer que isso aqui é de fato ele está hackeando a sua aplicação, beleza? Então, nunca deixe a API keys expostas. E aí, por que motivo que a IA vai fazer isso? Enfim, às vezes você tá numa briga ali com ele, tem algo que não tá funcionando e ele só quer te entregar um trabalho pronto. Então ele não se liga em segurança e mesmo que você coloque as rules lá e tenta resolver tudo isso com uma boa rule, se você não souber validar isso, você não sabe se ele de fato executou isso. E aqui, como é que fica esse processo errado? Fica dessa forma aqui, ó. Ele expõe ali a service role key do seu banco de dados, expõe ali a sua chave da OpenAI Key, isso fica tudo ali no F12 ali, o cara aperta o F12 e suas chaves estão lá, simplesmente começa a utilizar com uma facilidade enorme quando ele não acessa o seu banco de dados. Então, a forma correta é essa forma aqui. Você coloca aqui sem prefixo, chamar via API sempre root no servidor, e a chave aqui ela nunca pode sair do back-end, beleza? O nosso segundo problema aqui é o problema aí que o nosso amigo aí da internet cometeu. O Git Ignore, ele diz para o Git não versionar certos arquivos. Sem ele, aquele git add ponto que você coloca ali, manda o env e todas as senhas do GitHub. Os bots encontram as chaves em repos públicos em minutos. Então veja que isso aqui, não é que alguém fica ali visitando todos os projetos e olhando vulnerabilidades. Existem bots que fazem isso em segundos. Uma vez você comitou a sua chave e ela já caiu na rede, você vai ter que rotacionar todas as suas chaves. Isso aqui você tem que fazer antes de enviar qualquer tipo de código para o GitHub, porque o grande problema é o versionamento. Então, se você enviou alguma vez a sua env
para o Git, ele vai estar no histórico do seu projeto. Então, mesmo que depois você vá lá e delete isso, isso vai permanecer lá no histórico de commits do seu projeto. Se o seu projeto for público, todo mundo vai ver que essas chaves foram comitadas. Então, o que que você tem que fazer? Primeiro, você cria o git ignore antes do primeiro commit, env local e, cara, pede ajuda aí para sua LLM se você não souber tudo que você tem que colocar lá no git ignore. E aí, cara, coloca ali, cria um env.exemplo ali para você ficar a par do que você precisa colocar de variáveis de ambiente e não faça esse commit de forma nenhuma. Uma vez que você fez, você tem que deletar todo esse histórico de commits para que você não caia igual o nosso amigo aí caiu, passou vergonha aí na internet, beleza? Secrets em Docker Compose. Isso aqui é algo que a AI faz muito. Gera um Docker Compose com senhas em texto puro, hard-coded. Principalmente quando você está ali tentando buildar o seu projeto e fazer acontecer. Se tem algum problema ali e ela começa a não conseguir resolver o seu problema, ela começa a hard-codar várias chaves ali para poder fazer dar certo, para poder testar, para ele poder testar e depois te entregar um trabalho pronto. Tome cuidado com isso aqui, beleza? Chamando APIs direto do browser. Essa é uma das que eu mais falo aqui da comunidade. Cara, você não chama nada ali do browser, a não ser que seja extremamente necessário. O seu front-end ele tem que comunicar com o seu back-end por API roots, você tem que criar uma rota autenticada, para depois o seu back-end devolver. Idealmente é que você evite colocar o máximo de regras no front. A regra ela tem que estar sempre no back-end, onde você está seguro. Então, cuidado para que você nunca coloque ali o componente, ou às vezes você simplesmente some o componente ali do seu front-end e acha que você está seguro, mas infelizmente a galera consegue pegar isso facilmente. Então, cara, cuidado. Sempre aqui use um browser, API roots e depois você chama aqui sua chave lá da OpenAI. Lembrando que isso aqui é o segundo maior rate de vazamento de chaves que nós temos em 2025 e 2026. A primeira é no GitHub, a segunda é diretamente no browser, ali a sua URL de banco de dados, a sua chave da OpenAI, que geralmente a IA coloca ali, principalmente quando você usa modelos piores aí para poder codar, modelos gratuitos, esses caras que não tem tanta performance no desenvolvimento e acaba fazendo merda. Beleza? Autorização inexistente. O sistema não verifica se o usuário tem permissão de fazer o que está tentando fazer. E aí é o RLS, né, que é o Role Level Security. Aí no Supabase isso você consegue colocar isso nativamente, mas isso vale para qualquer banco de dados ou estrutura que você está usando. Eu falo muito no Supabase aqui porque eu acho que hoje é o queridinho aí dos vibe coders para poder utilizar ali o Postgre como banco de dados. Então é importante que vocês entendam isso. Então, o que o Role Level Security faz? O RLS ele filtra quais linhas cada usuário acessa no banco de dados. Sem o RLS, qualquer um com a chave anônima, que é uma chave pública, acessa todos os dados. E aí, se você criou o seu SaaS lá e tá super orgulhoso que ele tá funcionando bem, de repente o usuário A ele entra e consegue acessar os dados do usuário B, consegue acessar os dados do usuário C, porque a própria chave anônima dá esse acesso para ele. Você precisa sim ter essa chave anônima e ela vai estar realmente exposta, mas você simplesmente coloca aqui uma regra aqui de segurança dentro da tabela para que nenhum usuário consiga acessar os dados de outro usuário. Isso aqui é básico, galera. Eu bato muito nisso aqui dentro da comunidade, beleza? E aí, isso aqui é super simples, cara. Não tem segredo. Você vai rodar um SQL lá dentro do seu Supabase e vai criar as políticas de segurança ali. Pede aí para sua LLM aí favorita te ajudar com isso. Com certeza ele vai conseguir te ajudar, beleza? Show. Aqui nós temos aqui IDs sequenciais e previsíveis. Aí, cara, imagine que você tem ali o seu usuário, aí o usuário ID 1, aí depois o próximo usuário é o ID 2, depois o próximo usuário é o ID 3. Hoje o Supabase ainda ajuda muito ainda a galera do Vibe Coding, que às vezes você nem sabe que ele faz isso, mas ele utiliza um UID. Primeiro usuário já começa com aquele número gigantesco ali e você não consegue pegar um padrão ali naquele código. Então, assim, o seu primeiro UID já vai ser esse aqui. Agora, tem gente que não faz isso. Cliente ID, o primeiro que entrou é o ID 1, o segundo que entrou é o ID 2, o terceiro que entrou é o ID 3, e aí fica muito fácil para um atacante descobrir a identidade daquele cliente dentro do banco de dados. E aí o UID, ele atrapalha isso ali para o atacante, principalmente se ele já tiver logado e ele sabe qual é o UID dele, mas mesmo assim você precisa fazer uma verificação de permissão no back-end
para que ele não consiga, com um pouquinho mais de trabalho ali, acessar os dados de outro cliente. Beleza? Lógica de autorização só no front-end. Então, imagina que você aqui vai esconder um botão React, não protege a rota de API. É como tirar a placa da porta, mas não colocar a fechadura. Qualquer um chama a sua URL pelo terminal. Então imagina que o seu front-end ele está conectado com o seu back-end via API. Eles se comunicam entre eles. E se você simplesmente arrancar um botão ali do front, o atacante não está vendo, você acha que ele não vai ter acesso àquela URL? Então você precisa trabalhar essa URL, autenticar essas rotas para que ninguém consiga acessar a sua API e acessar o seu back-end. Então, muitas vezes, a própria AI sabe disso, mas como você simplesmente pediu, não, eu não quero mais usar essa funcionalidade, retira esse botão aqui do front. Você retirou o botão do front, mas a URL ficou lá. E aí, o atacante, ele vai conseguir olhar ali a URL e ele vai conseguir utilizar ela para fazer aquela determinada ação com muita facilidade. Isso também não pode nem ser considerado que o cara tá te hackeando. Isso é realmente algo que um desenvolvedor júnior consegue fazer. Então, tome cuidado com isso aqui, preste muita atenção. Outra coisa aqui que também parece ser idiota, mas é o admin hard-coded no código. Então, lista de admins direto no código, e-mail ou IDs hard-coded. Se o repositório for público, o atacante sabe quem são os admins e sabe quem atacar. Isso de uma maneira muito fácil, ele vai conseguir fazer isso. E aqui é algo que às vezes a IA ela coloca aqui, ó, com os admins, aí coloca o seu e-mail, ela coloca uma função aqui, coloca o seu e-mail aqui exposto. Isso, cara, é algo que principalmente essas IAs que são mais fracas, aí, modelos menores, cometem muito esses erros. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer coisa hard-coded do seu código, que inclusive se você comitar isso para o Git, isso vai ficar ali no histórico e o atacante vai ter essa informação. Beleza? API Routes sem autenticação. Aí você cria ali a sua API, você fala, beleza, meu front-end só comunica com o meu back-end, tá tudo funcionando maravilhosamente bem, mas você não colocou nenhuma autenticação. A sua API está completamente exposta. Qualquer um que tenha a URL e consiga passar os parâmetros ali, consegue comunicar com o seu back-end, porque ele não tem uma autenticação. E isso também é algo que muitas vezes a sua inteligência artificial não vai fazer se você não der o comando explícito. E aí muita gente fala, é só você criar uma boa rule que ele faz, etc. Mas, cara, se você está validando, você está colocando isso só lá na rule e esperando pelo melhor, ou você está realmente olhando aqui, ó, se o middleware está realmente construído e ele realmente está autenticando todas as rotas das suas APIs. Você está realmente validando? Se não tiver, você deveria estar fazendo, independente de rule, de auditoria, de qualquer coisa que você esteja fazendo aí do seu lado, beleza? Terceiro, input de comunicação inseguros. O erro é confiar no que vem de fora sem validar e comunicação sem proteção. Primeira coisa, sem validação de input. O back-end salva tudo o que vier do body sem filtrar campos. O atacante adiciona role admin, créditos 999, e-mail verified true. Mais uma coisa que ele simplesmente aperta aqui o F12 e se você deixou algo aqui exposto, como essa role do admin, eu estou logado aqui como role admin, que é um tipo de usuário, uma flag no usuário. O admin ele pode tudo. E aí ele simplesmente monta ali uma chamada e ele coloca créditos infinitos. Isso você já viu vídeos aí do Yuri Dev, alô Yuri, que fica aí realmente testando a segurança de vários sites. Você vê que ele faz isso aqui muito. Ele vê ali como funcionam os admins, ele dá uma olhada, qualquer coisa que dê uma informação para ele, de por exemplo, que existe uma role admin, ele consegue entrar ali e ele consegue fazer modificações e se logar como admin do sistema. Porque nem sempre o atacante é um cara que está de fora do seu sistema. Muitas vezes ele até paga ali um plano básico, entra dentro do seu sistema, se loga e aí ali dentro ele começa a entender como funciona a estrutura. Rapidamente ele começa a descobrir esse tipo de coisa aqui. E aqui, cara, o certo é você não colocar esse tipo de role dentro do esquema. O atacante ele não vai conseguir fazer isso tão facilmente.
Beleza? SQL Injection, isso aqui não é nenhuma novidade, né, desde antes dos primórdios aqui, antes da IA, isso já existia. Então, o atacante, ele insere SQL via campos de input quando o código concatena strings. Então, o e-mail é igual ou 1 é igual a 1, retorna dados de todos os usuários do banco de dados. E aí, isso aqui realmente é algo que a galera faz muito, provavelmente um dos primeiros testes ali que a galera vai fazer quando vai tentar te hackear. E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que parametrizar a sua query, para que isso nunca aconteça. Então, aqui eu dei um exemplo de uma forma errada, aqui que você coloca aqui, ó, você vai dar um select aqui dos usuários, onde o e-mail é igual a e-mail, concatenação direta, isso aqui, muito vulnerável, galera. E aí, o exemplo de certo é isso aqui, ou você usar ali o Prisma ou o Drizzle para nunca concatenar strings utilizando o SQL. Beleza? O próximo aqui é o nosso querido CORS. Muito provavelmente algum de vocês já deve ter passado por algum problema. O CORS é o mecanismo que o seu navegador controla domínios externos para fazer requisições dentro das suas APIs. E aí, muitas vezes, até quando você inicia o seu projeto, você roda ele a primeira vez, você começa a ter esses problemas de cores e às vezes ali a IA ela vai trupicando ali, não consegue resolver de forma rápida. Ela simplesmente coloca isso aqui, ó, cores com origin, e aí ele coloca esse asterisco aqui dentro da aspas. Ou seja, ele permite qualquer site acessar ou chamar a sua API. E aí um site malicioso age em nome do usuário logado com cookie e token. Então imagine que quando você coloca o CORS dessa forma aqui, ó, você simplesmente deixa aqui qualquer site fora aqui conseguir acessar a sua API key. E aí, cara, pega ali o cookie, o token, e ele consegue fazer o que ele quiser. Então você sempre tem que ter uma política de CORS com os determinados domínios que podem de fato acessar ali as suas API keys. Isso vai ajudar muito na segurança. Com certeza complica demais ali para o atacante. Rate limit, isso aqui também padrão de que ninguém olha para isso aqui, porque isso é algo meio invisível ali para quando você está construindo. Se você está construindo uma aplicação e só você mesmo está testando ali, está apertando um botão ou outro, você não faz ali testes de carga, não envia 200 mil requisições de uma só vez para entender o comportamento do seu sistema, o que, que pode acontecer. E aí, sem limite de requests, o cara pode gerar um brute force ali no login, pode fazer um spam de e-mails, pode esgotar os créditos da sua inteligência artificial, se você tiver ali com um chat, algo desse sentido, e ele pode fazer também uma criação massiva de contas fake. Então, imagine que o cara fica tentando 1000 vezes ali criar ou cadastrar ou tentar ali senhas ali de login e ali fica batendo no seu servidor. Quando ele simplesmente não faz 10 mil chamadas do mesmo milésimo de segundo, e aí derruba o seu site, aí derruba o seu sistema. E aí, o certo é você colocar um rate limit, que a própria palavra já fala o que é você colocar um limite. Um usuário pode fazer até X tentativas a cada minuto. Qualquer coisa a mais do que isso é bloqueado. Ele não vai conseguir fazer esse tanto de teste. E aí, muitas vezes isso aqui passa desapercebido, porque o usuário ele não faz teste de carga, ele não faz teste de 20 usuários apertando o botão ao mesmo tempo, ou o mesmo usuário apertando o botão 50 vezes, ou diretamente pela URL, fora do front-end. Então isso aqui passa desapercebido por muita gente. Você precisa de rate limit sempre, galera. Isso depois você vai evoluir para as chamadas por IP, o rate limit por IP, enfim, para ver de onde é a origem, não aceitar certas chamadas de origem que você não conhece, e aí você começa realmente a deixar o seu sistema muito mais seguro. Beleza? E aqui o próximo aqui é o upload de arquivos sem restrição. Então você tem ali o seu chatzinho que você construiu e tá legal, e ele aceita input de imagem, ele aceita imagem de volta, e tá funcionando legal. Você não colocou ali um limite de tamanho de imagem que pode entrar dentro do seu sistema, você não colocou o limite de quantidade de imagens, o tipo do arquivo, e aí simplesmente um atacante ele pode vir e fazer um dump ali de 200 imagens, cada imagem ali tem 300 mega de tamanho, e ele vai acabando por ferrar o seu sistema. E sem contar quando é um upload que aceita qualquer tipo de arquivo, você não trabalhou isso no seu código. Então o cara coloca um HTML com JS malicioso, pode colocar também um PHP ali para execução remota, 10 GB de imagem para um ataque DOS,
e também nome malicioso ali para mudar isso aí para um outro path. Ele pode fazer isso com muita facilidade. E aí como que você resolve isso? Cara, verifica o tipo real, tamanho máximo, com máximo 5 megabytes aqui, nome aleatório. E você salva isso aqui num bucket separado do seu código. Beleza? Aí, Supabase ajuda muito isso aí para quem está usando o Supabase. Show? E aí, aqui tem uma outra também, que é os tokens o JWT mal implementados. Muitas vezes o cara coloca lá assim: eu quero tudo com JWT Secret, eu quero que você implementa isso, e coloca lá nas rules, dá uma skill para o seu agente, para ele codar maravilhosamente bem, mas vocês não conseguem validar se ele realmente fez um trabalho bom. Então, o JWT é um payload base 64, ele é legível, então ele não é criptografado. Qualquer um pode ver ali o que é o token. E é só a assinatura que prova que ninguém alterou. Então, se você não tem uma chave criptografada ali no seu back-end, qualquer um ali pode forjar tokens. Então, o certo é você sempre verificar aqui o JWT Secret. Então, você tem que criar esse JWT Secret no back-end com um prazo de expiração, e aí você coloca aqui o HTTP Only Cookie para proteger aqui contra XSS. Beleza? Básico, isso aqui você tem que validar, não só mandar ali a sua IA fazer ali, implementa ali o JWT para ter a máxima de segurança. Toma cuidado que às vezes ele não faz isso aqui, beleza? E aí, essa outra aqui que também é muito legal, eu já vi várias vezes, inclusive em projetos aqui dentro da comunidade, que são erros detalhados em produção. Muitas vezes você está com um bug ali e aí ela não está conseguindo resolver. E aí ela vai começando a criar diversos logs dentro do seu sistema. Coloca logs no back-end, coloca logs no front-end, coloca logs ali no console do navegador, e aí você vai colando aquele log e descobriu o que é o problema, ela resolveu. Só que depois, para retirar esse log, você está se lembrando que ela tem que retirar e arrancar todos aqueles logs ali, porque aquilo ali é a porta de entrada, assim, entregando a chave para o atacante. Fala assim: por favor, entra aqui no meu sistema, tá aqui todas as informações que você precisa. Então, nunca deixe erros detalhados, logs detalhados. Coloque sempre logs dentro de ferramentas específicas para isso. E aí, cara, usa o Sentry, Datalog, o New Relic, qualquer um que você queira usar. E principalmente, toda vez que for dar algum erro dentro do seu sistema, você trate esse erro e retorne um erro amigável ali para o seu usuário, o erro interno ou algo desse sentido, para que depois você possa tratar. E aqui eu deixei aqui um checklist de segurança que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para que vocês façam isso todas as vezes que você for fazer o deploy. Você tem que validar todos esses carinhas aqui que é o que eu acabei de falar, e aí mande aí para sua inteligência artificial, pede para ela dar uma geral no seu sistema para que você pelo menos não cometa esses erros tão básicos aqui. Isso vai te dar total segurança? Eu te garanto que total segurança quase nenhum sistema tem, mas vai dificultar muito para um atacante. Ele realmente vai ter que dar uma trabalhada muito boa para poder conseguir infringir alguma regra do seu sistema. Beleza? Então, cara, deixei uma mensagem aqui de final. O Vibe Code, ele não é o problema é o Vibe Deploy, principalmente para você que utiliza aí skill para poder fazer commit, deixa a sua IA fazer commit aí por você, sem validar o que realmente está sendo commitado. Os grandes problemas vêm do que você sobe aí para o GitHub, justamente essa matéria que eu mencionei no início do vídeo. Beleza? Então, a maioria aí dos vibe coders ainda são muito céticos, principalmente com esse tipo de erro aqui. O cara prefere não dar tanta atenção a isso, principalmente porque ele pensa: o meu sistema é muito pequeno, não vale nada, eu tô com muito poucos usuários. Mas é o que eu sempre falo: se um ladrão está na rua e vê um carro com o vidro aberto e outro carro com o vidro fechado, ele vai 100% das vezes atacar o carro com o vidro aberto. Mesmo que aquele carro não chame tanta atenção, é um carro mais velho, ele vai sempre optar por entrar e invadir onde está mais fácil. Então, se você deixa o vidro do seu sistema aberto, com certeza é ali que o atacante vai entrar primeiro, diferente de um sistema que tem aí os vidros fechados e ele vai ter que realmente trabalhar para poder tentar te hackear, e aí você vai dificultar muito a vida desse atacante, beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações, vem aí compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Um forte abraço a todos e até mais.